Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um órgão que por muitos é esquecido e por muitos é lembrado até demais. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a saúde dos ouvidos. E para isso, eu tenho uma convidada mais que especial. Ela que é enfermeira e se especializou em lavagem auricular. Bem-vinda, Mara. Tudo bem? Tudo certo, Mara. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que fico agradecido de você ter aceito. É uma satisfação estar aqui e apresentar um pouquinho do meu trabalho. É um trabalho inovador quando nós falamos de enfermagem, né? Sim. A gente conhece muito essa questão mesmo da lavagem auricular, né? Para quem não conhece, lavagem auricular é a lavagem dos ouvidos, né? E a gente escuta muito fazer em cabine e com o médico, né? O otorrinolaringologista. O que você poderia falar um pouquinho sobre essa sua formação, Mara? Hoje o COFEN, ele dá total respaldo para os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, fazerem a lavagem auricular. Tá? O COFEN, que é o órgão federal de enfermagem. E é realizado a lavagem em pacientes que têm excesso de cerume. Então, é destilado água morna ou soro para fazer essa limpeza do cerume impactado. Certo. Essa lavagem, Mara, é a mesma que nós encontramos dentro com os otorrinolaringologistas ou não? Ou ela difere essa técnica? Não, é totalmente igual, só que ela é feita no conduto auditivo externo, então só faz mesmo a retirada do cerume. Quando é um procedimento interno, aí só com o especialista médico mesmo. Certo. Então, afinal, a lavagem auricular é essa de retirada do cerume do ouvido, mas quando que ela é indicada? Em casos de desconforto, dor, o paciente começa a ter zumbidos no ouvido e incômodo. Aí a gente vai fazer uma avaliação, o cerume, conforme o pessoal usa muito cotonete, que é contraindicado, né? Aí ela vai empurrando a cera, que é uma produção natural do organismo, de proteção do ouvido, e ele vai se formando essa cera endurecida no ouvido. Entendo. Quais são os principais sinais de acúmulo de cera no ouvido? É dor, incômodo, zumbido, tem algumas pessoas que têm vertigem também. Entendo. E realmente, uma das coisas que você falou é que é muito comum esse uso exacerbado da haste flexível, né? Que todo mundo conhece como cotonete, né? Mas se não é com ele, se não é ele o indicado para fazer a higienização, com que nós deveríamos higienizar? Ou se nós devemos realmente higienizar esse ouvido? Sim. O ouvido deve sempre estar limpo e seco, mas deve ser limpo com uma toalha bem fininha, enxuga, seca. A haste pode ser usada, mas só por fora, não pode introduzir ela dentro do conduto auditivo. Certo. A lavagem de ouvido, ela pode ser feita em casa? Desde que seja por um profissional qualificado, sim. Certo. Já tem atendimentos domiciliares. Quanto tempo dura mais ou menos uma lavagem? Depende do ouvido. Às vezes é necessário usar um emoliente, que é um cerumim, para deixar mais mole, para ter mais facilidade para retirar o cerume. Então, você destila menos água, né? Menos soro, então ele sai com mais facilidade. Varia de 30 minutos a 50 minutos, mais ou menos. Não é tão... É incômodo, Mara? O pessoal geralmente não reclama. Tem algumas pessoas que falam que dá um pouquinho de vertigem na hora que joga o sorinho. Mas a maioria das pessoas fala que não dói, só dá um pouquinho de agonia, só um pouquinho na hora. Desconforto mesmo. Entendi. Na hora. Tem pessoas que devem fazer esse tipo de lavagem recorrente, assim... Por exemplo, existe alguma patologia que leva essas pessoas a terem que fazer essa higienização sempre ou não? Geralmente tem pessoas que anualmente têm o costume de fazer e ele tem realmente um acúmulo muito grande de cera, mas não tem um tempo determinado nem nada nessa espécie. Aí tem que fazer uma avaliação criteriosa para ver se realmente é necessário fazer a lavagem ou não, porque em muitos casos é contraindicado. A gente escuta também muito, né,
Mara, hoje nem tanto, mas eu acredito que antigamente, principalmente, dessa questão de invasão de inseto no ouvido. Esse tipo de lavagem também serve ou é outra técnica que é utilizada? Serve, é a mesma técnica. Aí eles orientam se tiver algum inseto, algum bichinho, e se tiver vivo, então usa um pouquinho, uma gotinha de álcool primeiro, porque tem que matar o bichinho, senão na hora ele pode estar machucando o ouvido, mordendo, né? Então, aí tenta fazer algumas lavagens. Se não sair logo de início, aí encaminha para a UBS ou para o pronto-socorro para o médico especialista dar uma avaliada. E costuma sair fácil? Costuma. Eu tirei esses dias de uma criança de 1 ano e meio e saiu um besourinho. Ela tava com a mãozinha no ouvido, com a mãozinha, a mãe falou, acho que tá com dor de ouvido. Eu fui dar uma olhada, era o bichinho que tava Era o lá, bichinho. mas já tava morto já. Então, mas o pior de tudo, né, Mara, que quando acontece isso com criança, né, nessa área da pediatria, muitas das crianças ainda não sabem falar o que estão sentindo, sim. né? E acaba passando desapercebido e esse bichinho pode estar vivo lá dentro e acometendo aí o canal auditivo. Mas vamos lá. Quais os hábitos ajudam a manter a saúde dos ouvidos no dia a dia? Manter sempre limpo e seco, evitar o uso de cotonete, grampo. Tem gente que adora enfiar um grampinho no ouvido. Isso é um perigo, pode fazer uma perfuração timpânica. Pessoas que trabalham em local que tem muito ruído alto, geralmente conseguir fazer uma pausa silenciosa seria bom. Quem pratica esporte de natação, usar sempre o protetor do ouvido. E prevenção acho que é o mais importante de tudo, que até na gestação já se faz a prevenção no pré-natal, que faz os exames para ver se o bebê não tem toxoplasmose, não tem sífilis, já faz a proteção do ouvido desde o nascimento. E conforme vai passando, às vezes a gente acaba se esquecendo e só vai no médico a hora que tem dor, que tem algum incômodo grande, né? Outra questão também que a gente observa muito, né? A gente já até observou mais, mas a questão mesmo do uso exacerbado também de fones de ouvido. Né, Mara? Isso também é prejudicial? Totalmente prejudicial. Com o tempo vai diminuindo a audição. Você vai perdendo gradualmente a audição. E eu acho que é uma coisa que às vezes para muitos não é nem perceptível, né? Porque aí a pessoa vai consumindo cada dia mais essas ondas sonoras ainda mais altas, Sim. né? E nunca é suficiente e não percebe que não é o porquê está baixo, mas é porque já a audição já está prejudicada. Comprometida já. Já tá comprometida. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar o intervalo pra gente falar mais um pouquinho, tá? Só um momento, aguardem. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com Mitos e Verdades. Mara, me diga, já conhece esse quadro? Sim. Então tá ótimo, então. Então pra você que tá em casa, tá, que não conhece o Mitos e Verdades, tá? Eu vou falar algumas frases, né, algumas afirmativas. Você me diz, mito ou verdade, faz algumas considerações, tá bom? Vamos lá, primeira delas. Usar haste flexível é a melhor forma de limpar os ouvidos? Mito, totalmente contraindicado. Em hipótese alguma. Vamos lá, próxima. A cera do ouvido é uma proteção natural? Sim, verdade. É uma proteção natural que o próprio organismo produz para proteção de infecções, de otites e inflamações no ouvido. Certo. Mara, se você fosse me dizer assim, a gente já sabe que não pode fazer a higienização desses ouvidos com haste flexível. Usando a pontinha da toalha, por exemplo. Tem recomendação? É diário? Não é? Uma vez por semana? Tem tempo para você fazer? Diário, né? Diário. Após o banho, já pega, coloca no dedo, enrola a toalhinha, uma fraldinha e faz toda a limpeza externa. Certo. Vamos lá. Lavagem auricular deve ser feita regularmente por qualquer pessoa? Não, é mito. Ela deve ser realizada só por um profissional qualificado e tem que ter uma avaliação criteriosa antes de realizar. Não pode, é contraindicado fazer sem necessidade, se realmente não tiver
o excesso de cera no ouvido. Mara, como que você consegue saber se tem muita cera, se não tem, se é necessário ou não para fazer essa A lavagem? gente faz a avaliação clínica e depois a gente usa o aparelhinho, que é o otoscópio. Eu tenho o otoscópio, que é esse mais simples, e tenho esse otoscópio que ele tem uma câmera interna. Então, pelo celular, Olha que bacana, pessoal. pelo aplicativo, eu consigo ver no momento exato como que está o ouvido do paciente. Certo, e ele até fotografa isso daqui? Fotografa, filma e ele é super nítido a imagem. Ai, que coisa boa. Muito legal, né? É a tecnologia trabalhando a favor de Sim, nós, profissionais sim. da saúde, né? Vamos lá, continuando. Ouvido coçando pode ser sinal de problema? Pode ser sim, pode ser sinal de alguma infecção, de alguma dermatite. Aí tem que fazer uma avaliação. Se não for cerume, aí tem que encaminhar para o otorrino para dar uma avaliada. Certo. Essas dermatites têm causa? Ai, a maioria dos nadadores, geralmente, eles têm com mais frequência, que o ouvido fica mais úmido, né? Mas, assim, causa específica... Não. Vamos lá. Após a lavagem otológica, não é preciso mais? Mito, tem Mito. que sim, porque após a lavagem o ouvido fica mais sensível. Aí você tem que se atentar a alguma dor, incômodo, alguma coisa, para dar uma reavaliada se tiver esses sintomas. Porque só nos primeiros momentos, minutos ali, ele dá às vezes um pouquinho de incômodo. A maioria não tem, mas se tiver tem que procurar sim, dar uma nova reavaliada para ver se não teve uma perfuração, se não lesionou o ouvido, tem que cuidar sim por alguns dias. Certo. Quais são esses materiais que são influídos dentro do ouvido para fazer essa lavagem? Você pode usar o soro fisiológico morno ou a água filtrada morna também. Certo. Certo. Tem algum emoliente, alguma coisa? Tem, a gente geralmente usa o ceruminho. O ceruminho. Certo, Mara. Mara, tô com dor de ouvido. Acho que meu ouvido tá entupido. Ou eu fui no mar, tô com um zumbido. Preciso da Mara. Onde que eu acho a Mara? É só me ligar que eu faço atendimentos domiciliares. Qual que é o seu número, É o Mara? 14 99732 8674. Ai, que coisa boa. E tem Instagram, alguma coisa que Tem. tenha como você achar você? Tem sim. Tem? Eu vou deixar anotadinho aqui pra você. Ah, então tá certo. Então olhem aqui na barrinha que vai estar o arroba da Mara, tá certo? Mara, agradeço demais a sua presença. Eu acho que a gente tem que esclarecer sim esse tipo de questões, porque o ouvido é como eu te falei, por muitos é lembrado demais e por muitos é esquecido, Sim. né? E os hábitos, os maus hábitos, né, infelizmente influenciam muito negativamente Sim. aí, principalmente na higienização dessa orelha, né, desse ouvido, né, e causando aí problemas que muitas vezes a gente nem associa ao hábito de nós higienizarmos esse ouvido, Sim. tá? Então eu agradeço demais, agradeço a presença de vocês, tá, pessoal? Por causa que informação é tudo, e se esse programa existe é porque a gente tá aqui para passar informação para vocês, tá? Muito obrigado, e todas as quartas-feiras às 9 horas da noite a gente tem programa novo, tá certo? Obrigado, Mara, Eu que tá? agradeço. E até mais, gente. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento.